Então é o seguinte, gente. Aquela época, a justiça foi feita fácil. Por quê? Porque praticamente o Michel Tradi, ele se entregou. Praticamente, ele quase que assinou a sentença da condenação. E teve toda uma investigação. E nesse livro, O Crime na Galeria de Cristal, o Michel Tradi, de dentro da cadeia, ele escreve um diário contando todos os detalhes sobre a investigação do assassinato do Elias Farah. Então é o seguinte, o Elias Farah, ele houve histórico da morte dele, do Elias Farah, e o Elias Farah, ele simplesmente foi uma vítima fácil até. Esse crime que eu vou falar essa semana agora, os primeiros videozinhos que eu vou postar, eu vou estudar melhor um pouco sobre o assassinato. Então é o seguinte, esse crime que eu vou falar para vocês, a justiça no caso do Elias Farah, o caso do José Pistone, o caso do crime na Galeria de Cristal, o caso da Isabela, se resolveu muito fácil. Por quê? Porque é o seguinte, sinceramente, quando um assassino ele quer deixar pista, ele deixa. Porque a não ser que seja o crime mais perfeito de todos. No caso, um desaparecimento, como eu noticiei durante a semana da Madeleine McCann, das buscas da polícia portuguesa ao corpo dela. Então é o seguinte, no caso do Elias Farah, do Michel Tradi, se ele quisesse, e não é tão esperto assim, no caso, se ele quisesse pegar e se ele quisesse pegar o corpo e jogar num matagal, pronto. Eles demoram anos para se identificar um corpo que está no matagal. A não ser que, vamos supor, não é como no caso da Elise Matsunaga, que matou o Marcos Kitano e decidiu pegar e decidiu deixar todas as pistas possíveis. Ela pegou, acho que, não sei quantos, que 19, e ficou 10 anos de cadeia quase que praticamente a pena dela toda, ela se diminuiu. Hoje tem um histórico no Brasil que por bom comportamento você sai. O Michel Tradi foi condenado a 25 anos de prisão. Claro, gente, aquela época, como aconteceu o Michel Tradi e o José Pistone, que eu também estou lendo o crime dele, o segundo crime da mala, como aconteceu aquela época do Michel Tradi e o José Pistone, eles saíram por bom comportamento, depois cumpriram uma parte da pena e saíram por bom comportamento depois. É o seguinte, gente, eu não sei detalhes do que aconteceu com a Carolina Farah. Carolina Farah seria a mulher do Elias Farah, que o Michel Tradi veio e matou. E é o seguinte, gente, ele fez tudo, tentou fazer um crime quase que perfeito, porque vamos supor, no caso, essa mala o marido iria devolver. Iria cair numa ilha que ninguém iria desconfiar, mas a tripulação do navio que ele estava desconfiou
e não chamaram a polícia, porque naquela época não tinha polícia marítima. Hoje não, hoje se você matar alguém e jogar o corpo no mar, tem polícia marítima e tudo. E nossa, é questão complicada, porque esse crime do Elias Fará, ele aconteceu bem na época em que realmente São Paulo vivia uma série de crimes, porque ocorreu o crime na Galeria de Cristal que eu falei para vocês no dia da comemoração do ano do canal. Ocorreu esse dali, não ocorreu depois o do José Pistone, e ocorreu esse do Michel Tradi, que foi e matou o Elias Fará. E é claro, gente, aquela época a imprensa ela deu toda a cobertura que você consegue imaginar pro caso. Então é o seguinte, coloca um caso de época e uma imprensa, porque a imprensa brasileira, quando teve esses crimes, ela caiu em cima. Ela foi em cima dos crimes que ocorreram. Os últimos anos, quando a imprensa brasileira, quando ela cobriu os casos, como o da Isabela, ou agora do Henry, que estão cobrindo também, porque foi matéria até do Linha Direta, o Linha Direta à Justiça. Então é o seguinte, gente, todos os casos que a imprensa brasileira cobriu sempre deu repercussão. Deu repercussão porque é o seguinte, lembre-se que no assassinato do Michel Tradi, ainda mais para os padrões da São Paulo daquela época de 1920, aonde que para alguém puxar um gatilho precisava de muita coisa. Olha, gente, eu literalmente leio e assisto bastante e aprendo talvez até com as coisas. E eu sempre simulo, gosto de se fazer simulações. Por exemplo, o caso da Isabela Nardoni não chegou a ser um crime, sim, um crime pavoroso, porque pensa e analisa, o pai e a madrasta matar a menina. Matou porque foi comprovado que mataram ela. Então é o seguinte, gente, pensa, um crime pavoroso naquela época lá. Caso da Isabela. Agora é o seguinte, gente, pensa, São Paulo de 1920, um crime pavoroso. O Elias Fará ser morto pelo Michel Tradi. O Michel Tradi virou um assassino, porque quando matou o Elias Fará, automaticamente, sinceramente, virou um assassino. O Michel Tradi. Então é o seguinte, o Michel Tradi, ele vai e vira um assassino. E olha, convenhamos ou não, todo assassinato ele é chocante. É chocante porque, vamos supor, a pessoa pensa, fulano de tal foi assassinado. Como eu estou acompanhando agora o caso do ator o Jeff Machado, que foi assassinado. Crime terrível. Crime que praticamente tem os ingredientes certos de um livro desse, O Crime na Galeria de Cristal, que eu li uns anos atrás. Bom, gente, fui. Até depois.